Então Jesus lhe disse: se porventura não vires sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Se não vires sinais e prodígios, de modo algum crereis. Aqui Jesus fala de sinais. É que os sinais que as pessoas querem ver, sinais para crer. E ele, aqui nessa passagem, um alto oficial do reino, um alto oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Aí ele chega para Jesus e falou: ô Jesus, desce, né? Descer, porque está num lugar alto. Rogou-lhe: Senhor, desce antes que meu filho morra. Quer dizer, o filho dele estava doente, estava acamado, estava à morte. Já ele descia quando os seus servos, então ele diz: rogou-lhe: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua família. Amém? Então, diante daquele sinal, o que aconteceu? O homem creu e toda a sua casa, a sua família. Mas nós vimos aqui que ele pediu para Jesus, então ele já estava crendo, não é? Mas não estava crendo o tanto que era necessário, não é? Então Jesus aqui fala: vai, teu filho vive. Então Jesus, sendo a palavra de Deus, não é? Nós devemos crer na palavra de Deus. E o que ocorre com as pessoas é que elas querem primeiro ver os sinais para depois crer. E Tomé, né, os discípulos falando para eles que Jesus tinha ressuscitado, que esteve ali, Tomé falou assim: eu não creio, eu só vou crer se eu colocar o meu dedo nas chagas dele. Aí depois, segunda vez, Jesus vem e mostra para ele: Tomé, vem aqui, coloca os teus dedos, né, nas minhas mãos, olha as minhas mãos, e coloca a tua mão do lado. Aí Tomé fala com ele o seguinte: meu Deus, Deus meu Deus, né? Fica admirado e nem toca, né? Então ali ele viu e creu, né? Viu e creu. E o que Jesus respondeu para ele? Isso está lá em João capítulo 20, no verso 29. Ele diz: disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, a nossa fé, primeiro, nós cremos para depois ver. Agora, alguns esperam o quê? Ver para depois crer. Mas bem-aventurado, que é mais feliz, né? Mais do que feliz, aqueles que não viram e creram. Então, você não esteve com Jesus naquele tempo, mas você crê, porque por causa da palavra, né, que ele falou. E agora em João, no livro de Atos, verso 8, verso 6, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele
operava. Quem operava os sinais? Filipe. Jesus, ele não vai sair do seu trono para vir aqui fazer sinais. Ele vai usar você, ele vai usar os que creem. E a palavra diz: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, no nome de Jesus. Né? Os que creem, eles são ministros de Deus, eles são portadores da palavra de Deus e também dos sinais de Deus. Os sinais que ocorrem é porque Deus confirma, Ele confirma a sua palavra através de sinais. Agora, quem vai operar os sinais? Aqui nós vemos, as multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia. Então, por quê? Filipe dizia o quê? A palavra de Deus. Aí as multidões, unânimes, né? Não tinha divergência, seguia o que ele falava, né? Atendia, colocava atenção nisso. Ouvindo-as, primeiro ouviam e depois vendo os sinais que ele operava. Então, primeiro você ouve a palavra de Deus e depois você vê os sinais. Foi o que Filipe falou para Nicodemos: vem e vê. Em Nazaré pode ter alguma coisa boa lá? Aí Filipe falou para ele: vem e vê, porque Jesus operava sinais. Mas Jesus, ele morreu, ressuscitou, está vivo para todo sempre, mas ele subiu, está à destra de Deus. Mas ele deixou aqueles que nele crê, aqueles que crê nas suas palavras, no Evangelho. E através destes, Jesus, através do Espírito, do mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está naquele que crê, vai operar sinais, usando homens. Por quê? Aqui em Atos 14, ele diz aqui, a palavra diz o seguinte, 14:3 diz o seguinte: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Olha bem, os discípulos, ali eles pregando, falando das coisas de Deus, da palavra de Deus. O que Deus fazia? Eles falavam, e o que Deus fazia? Confirmava a palavra, através de quê? Da sua palavra, concedendo a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Mãos de quem? Mãos de quem? Dos discípulos. Quer dizer, é através da tua mão, quando você der testemunho de Jesus, quando você falar a palavra de Deus, Ele vai conceder que você opere sinais e prodígios, para quê? Qual que é o objetivo? Para confirmar a palavra de Deus. O objetivo é esse. Mas primeiro, as pessoas querem ver sinais. Não, primeiro nós devemos crer, para depois ver os sinais. Então primeiro você fala, primeiro você testemunha, primeiro você usa a autoridade de Deus, para depois aí você já está certo de que os sinais vão ocorrer, porque aí é a parte que Deus vai fazer. A sua parte é ir, a sua parte é falar, a sua parte é pregar, a sua parte é testemunhar. A sua parte é testemunhar. E a parte de Deus é confirmar a palavra que você falou. A palavra de Deus que você falou na terra,
Ele diz aqui em Marcos, capítulo 16, verso 20: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Ocorre que as pessoas ficaram, numa religiosidade, mas a palavra diz o seguinte: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e o que? E o poder de Deus. Olha bem, o poder de Deus. Deus é um Deus que opera. Deus é um Deus de poder, alguns pegam a palavra quando Jesus fala, porque eles chegaram para Jesus e falaram para Jesus: que sinais que o Senhor faz? Faz sinais para nós. Quer dizer, eles queriam primeiro sinais, Aí Jesus falou: a esta geração incrédula, nenhum sinal lhe será dado, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, 3 dias no ventre do peixe, como Jesus, 3 dias no ventre da terra, e depois ele ressurge. Esse é o sinal. Mas por quê? Porque eles pediram primeiro sinais para crer. Agora, como você crê, aquele que crê, ele vai ser usado, ele vai testemunhar de Jesus, ele vai testemunhar da palavra de Deus, e ele vai orar sobre a palavra, ele vai usar da autoridade concedida por Deus, e Deus vai confirmar o que ele fizer, o que ele falar, através de sinais. Aí, os que ainda tiverem a fé vacilante, aí eles vão crer. Mas você que vai operar, você já creu. Primeiro você já creu, por isso você fala: eu creio, por isso eu falo. Eu falo, por isso eu creio, porque eu creio. Então, agora quem é preciso? Olha bem, o que ele falou para Moisés? Moisés, vai lá no Egito e tira o meu povo de lá. Aí Moisés questionou, falou assim: eu não vou se a sua presença não for comigo. Quer dizer, por que Deus não foi e tirou? Essa é a oração que comumente está sendo feita. Você quer que Deus saia do trono e faça para você. Quer que Deus saia: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Não, primeiro você usa a palavra. Primeiro você fala, você age sobre a palavra, porque você crê. Primeiro é assim. Os sinais, eles não vão à sua frente, eles vêm atrás. Depois que você operar, crendo na palavra de Deus. Agora, quando as pessoas oram, ela quer ver os sinais, primeiro, para depois crer. Não, creia, e os sinais seguirão aos que creem. Por quê? Você não vai agir em nome próprio, você vai agir em nome de Jesus. E você, sendo testemunha de Jesus, Jesus vai operar, confirmar o que você fez, confirmar o que você fala, confirmar a tua oração. Então, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Como Deus age? Olha bem, como Deus age e como nós devemos agir. Se você for no livro de Daniel, está lá no verso, capítulo 4, verso 35, ele fala o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Meu Deus, a palavra forte, quer dizer, se nós formos por nós mesmos, nós não somos nada. Como Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada, nada podeis fazer sem mim. Jesus falando. Então todos os moradores não são capazes de operar assim,
não são capazes de fazer as coisas que está ao talante de Deus fazer. E ele diz: e segundo a sua vontade ele opera. Deus opera, Deus faz. O que Deus faz? Segundo a sua vontade. A sua vontade está expressa onde? Na palavra. Como temos falado sobre a palavra de Deus aqui, não é? Ele opera pela palavra, não é? Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Qual que é o exército do céu? Os seus anjos. Os seus anjos. Ele opera utilizando os exércitos do céu e os moradores da terra. A ação de Deus, a operação de Deus, ela ocorre com mão dupla. Aquilo que o homem tem que fazer e aquilo que Deus vai fazer. Então ele opera com os exércitos do céu e com os moradores da terra. Então, não há quem possa deter a mão, nem dizer que fazes. E aí nós vemos sinais sobre sinais, Deus usando, por exemplo, através das mãos de Paulo, Deus operava sinais, prodígios, maravilhas. A questão é o seguinte: os sinais, o que você precisa, Deus vai enviar alguém dele para operar sobre a sua vida. A questão é que as pessoas não recebem os enviados de Deus e desconfiam dos enviados de Deus. Por isso que acontece, quando os enviados de Deus eles saem, eles vão para outros lugares que ninguém conhece eles, mas quando eles falam a palavra, os sinais vão acontecer, porque as pessoas vão crer. Porque Jesus foi bem claro ao dizer o seguinte: porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Olha bem, então, quando as pessoas conhecem você, quando você viveu com elas, desde criança, elas não vão crer no que você vai falar. E a operação de Deus, o benefício, a providência de Deus sobre a pessoa vai depender dele crer. Mas ele vai crer no quê? No que? Ele vai ter que crer no que você falar, porque você não vai falar por si mesmo. É o que Jesus falou: o meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Então, eles vão querer colocar em dúvida a palavra. Por quê? Porque é você que falou, porque você cresceu com essas pessoas, porque você vive no meio dessas pessoas, né? Ela vai pensar na ideia delas que você está falando por conta de si mesmo, enquanto você está falando sobre a palavra de Deus. E as coisas são tão poderosas que Jesus falou: vai, o teu filho vive. E isso ocorreu. Ele só falou isso. Mas ele só falou isso, mas ele falou porque ele é a palavra de Deus. Agora, ele deixou para os que creem nele, né, o poder de ir, de falar, de testemunhar, de orar, de interceder, né? Deu o poder de ele ter compromisso com essas pessoas. Você crê que Deus tem compromisso com você? Quando você age conforme a sua vontade, testemunhando de Jesus, porque Jesus é a palavra, e ele fala: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Quer dizer, ele se compraz com a sua palavra, e se você falar da palavra, operar conforme a palavra, sinais vão seguir você. Primeiro você crê, e os sinais vão seguir você. Então, as bênçãos que você precisa virá da mão de algum servo de Deus. Alguém vai ser usado para operar esses sinais, mas os sinais não é ele, mas é o Deus que está nele. Aconteceu algo
quando Paulo ali estava pregando, demorando-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles fizeram sinais. Eles fizeram um sinal, e aí os que estavam ali, o que eles fizeram? Os deuses desceram entre nós, né? E falaram que um era Mercúrio, parece que Pedro era Mercúrio e Paulo era Apolo. E eles trouxeram um touro para ser sacrificado e colocaram grinaldas neles para louvar a ele, para adorar os dois, porque um sinal notório se operara ali. Aí ele falou: não faça isso, nós somos iguais a vocês, homens iguais a vocês, e não é pelo nosso poder que estas maravilhas se operaram, mas é pelo nome de Jesus, o qual testemunhando. Ele fez estas coisas porque nós cremos no nome dele, e vocês também devem crer que ele é o Filho de Deus. De forma que não operamos, pelo nosso próprio poder, mas utilizamos o poder que Deus deu àqueles que creem. O sinal segue aos que creem. Agora, nós não devemos querer ver sinais para crer. Olha bem, ver sinais para crer. Não, primeiro nós temos que inverter. Primeiro nós cremos e agimos como tal. Aí Deus, o que Deus vai falar? Esse é meu servo. E olha bem, se você tem alguém que trabalha para você, se ele fizer algo, você vai ter que abonar o que ele fez, porque ele está trabalhando no seu nome, ele está trabalhando para você, né? Então tudo que ele fizer vai ser responsabilidade para você. Se ele fizer algo errado, a responsabilidade vai ser você. Você pode querer transferir, mas a responsabilidade, numa primeira vista, num primeiro momento, ela é sua. Então, Deus, ele sabe, né? Quem é. Aí tem o que? Aquele servo fiel, o servo fiel, que faz conforme a vontade de Deus, que trabalha, que age conforme a vontade de Deus. Para esse é meu servo. Esse aí, ele tem a minha confiança. Eu abono o que ele faz. E isso é algo, a confiança de Deus em nós, ela precisa ser conquistada. Ela precisa ser conquistada. Como? Porque Deus, ele sonda o nosso coração. Ele sonda o interior do homem. Por isso pregamos aqui que Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo. Então ele vê o coração, ele vê o nosso interior. Por isso, ele não olha a aparência do homem, ele olha o que ele vê, a intenção íntima do seu coração. O que você realmente quer, se você realmente ama Deus, ou se você é apenas um interesseiro. Porque muitos, eles querem se servir de Deus, mas não servir a Deus. Quando nos dispomos a servir a Deus, e mesmo assim, ele diz que ele nos cerca, que ele nos dá presentes, e vai nos atraindo com cordas de amor. Quer dizer, ele coloca todos nós para quê? Para saber que é o Senhor, que é Deus, e que o poder vem dele,
que o poder vem dele, que o poder é dele, e que nós devemos ser os servos fiéis que devem ser achados fazendo assim. Então, tem sinais, Deus opera sinais, quando Ele acha algum servo que possa nele confiar. Os olhos do Senhor procuram por toda a terra, procurando alguém que possa confiar. A questão está na confiança. Primeiro, você confia em Deus, age conforme Deus, age conforme a palavra, né? E Deus pode confiar em você? É uma pergunta. O senhor confia em mim? Porque se nós vamos aqui no livro de João, no capítulo, parece que 1 ou 2, Jesus fala algo, né? Algo seguinte, ele fala o seguinte, que Jesus operando sinais, né? Ele fala que ele fazendo aquelas coisas, e as pessoas vinham a ele e glorificavam, mas Jesus não confiava neles. Mas Jesus sabia como é a natureza humana. Qual é a natureza humana? O próprio Jesus, mas isso está no capítulo 2, verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Primeiro eles tiveram que ver, para depois crer. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Eles só creram porque viram sinais. É o que as pessoas pedem, é o que as pessoas querem, ver sinais. Mas você crê em Jesus? Você ama Jesus? Você tem particularidade com Deus? Você conhece Deus? E mais ainda, Deus te conhece? Porque pode operar sinais, pode fazer coisas. Em meu nome expulsou demônios, fez milagre e tudo. Mas eu não conheço vocês. A questão está na perfeita correspondência do nosso coração, do nosso interior, né, que deve ser coerente com aquilo que fazemos ou com aquilo que dizemos. Por isso que ele falou, né? Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda e você disser, quer dizer, a fé vem pela palavra, ela está embutida na palavra ou crer. Primeiro você crê, para depois manifestar a fé. E você disser a esse monte, sai daqui, planta-te no mar, e não duvidar no seu coração, isso será tudo. Então, ele falou assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Senhor, muda a nossa natureza, que a gente venha crer e que o nosso coração esteja disposto a servir o Senhor com interesse de coração. Por isso que obra de Deus, ela é voluntária. Ela é voluntária, ela não é por obrigação, ela não é isso, ela não é por constrangimento. Você busca Deus, você faz as obras de Deus, porque o seu coração, que é de Deus, vai se mover para fazer isso. Enquanto as pessoas falam, eu vou nos cultos, tal, aos domingos, já cumpri a minha obrigação. Meu Deus não age assim. Ele procura corações alegres, corações voluntários, corações dispostos a servi-lo com interesse de coração. Então, a natureza humana, Jesus veio mudar essa natureza. Ele veio mudar essa natureza. Ele veio
reciclar, né, a disposição do nosso interior. Ele veio dar a nós um caráter conforme o caráter de Deus. E o objetivo dele, ele quer que nós sejamos elevados à estatura de varão perfeito. O que é isso? Ser como Jesus é. As pessoas dizem, o que Jesus... Qual é o primeiro mandamento de Jesus? O mais importante, você ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Força, entendimento, coração. Então, realmente amamos a Deus, né? Ou estamos somente interessados? Porque Deus não olhando a aparência do homem, e o homem gosta muito de aparências, a aparência de ser santo, a aparência de ser crente, mas Deus olha a essência. Ele olha o profundo, nada fica oculto a ele, né? E ele quer então usar nós. Ele quer usar você. Aí muitos falam, Senhor, me dá poder. Mas o que você tem comigo? Qual que é a sua particularidade comigo? Qual que é a nossa particularidade com Deus? Nós realmente amamos a Deus? Nós realmente amamos as pessoas? Né? Porque ele fala, ame ao teu próximo como a ti mesmo, né? Ele fala isso. Mas você vai abraçar, porque as pessoas confundem amor com afeto. Afeto é outra coisa. Muitos que te abraçam, você vira as costas, tem uma faca nas suas costas, né? E a palavra diz, seja o vosso amor não fingido. Então, Deus sonda o nosso coração. É a oração que mais me toca, que está no Salmo. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda, pelo caminho reto e plano, por amor do seu nome. Olha o coração poderoso. Enquanto os outros, Senhor, me dá uma bicicleta, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero ser um grande pregador. Primeiro é o nosso coração, e o nosso coração há de ser limpo. É uma outra oração, Senhor, limpa o meu coração, porque a palavra diz que o coração do homem é por demais o que? Enganoso. Se de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Quer dizer, coração aí é o interior, é onde estão a sua verdadeira vontade, as suas verdadeiras disposições. É o teu mais profundo, mais profundo do que qual que é, a essência, a substância. Qual que são os nossos interesses, por que você faz a obra de Deus? Porque você ama? Porque ela deve ser feita por amor, voluntariamente, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E é tão sério isso, que ele fala, esse povo me louvam com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, ensinando preceitos de homens. Porque nós falamos a respeito da palavra, que a palavra é Jesus. As pessoas querem falar de Deus, mas estão falando palavras próprias, coisas de homens. Não, nós devemos falar e testemunhar das coisas de Deus. Então, todos querem operar sinais, mas querem ver os sinais para depois crer. Primeiro você crê, Jesus é o Filho de Deus, e esteja disposto no seu íntimo a fazer a obra de Deus com interesse de coração. Mas aí Pedro chega para ele, mas Senhor,
O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar? Pessoal, olha, no momento, no presente, 100 vezes mais. E no porvir, a vida é eterna. Muitos querem ganhar primeiro. Só fazem a obra se tiver algo que eles estão ganhando, mas não fazem por interesse de coração. Aí fica algo atrapalhado no meio. Ah, mas a pessoa é salva? É salva, aceitou Jesus, confessou Jesus, crê em Jesus. Mas na hora de operar, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. Porque, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não tem a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Glória a Deus. Então, tem sinais? Tem. Ao contrário do que dizem muitos, né? Mas como? Como que Deus vai fazer? Vai usar moradores da terra. E Ele vai confirmar o que você fizer, o que você falar. Por isso que Ele falou, né? Vai confirmar o que você falou, segundo a palavra, tem que ser de acordo com a palavra, né? De acordo com a vontade de Deus, que está expressa na sua palavra. Aí Ele vai confirmar. E como Ele vai confirmar? Com sinais e com prodígios. Porque aí Deus entrou no meio, né? Então Ele vai usar o exército do céu para fazer isso, né? E vai usar você. Porque para Moisés, vai lá, Moisés. Por que Deus não foi? Porque Ele não age sem o homem. E o homem, para fazer as obras de Deus, não age sem Deus. Então é uma mão dupla. Por isso, os que creem mantêm vida de oração, que é uma intimidade com Deus. Conhecendo a Deus, e querendo Deus, né, consigo. É o que Davi falava, né? Eu sempre vejo o Senhor à minha direita, jamais serei abalado. Tamanha a intimidade que eu tinha com Deus. Glória a Deus. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Glória a Deus. E Deus confirma: estes sinais seguirão aos que creem. Você crê? Então os sinais vão seguir você. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se comer alguma coisa mortífera, isso não os lhe fará mal. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar então em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, circuncida os nossos corações, sonda os nossos interiores, Senhor, e nos aperfeiçoa no teu caminho, Senhor, para a sua glória. Seja livre em nome de Jesus. Creia somente e verás a glória de Deus. Seja curado. Você que está acamado, está com um problema, em nome de Jesus, levanta, anda, seja curado, seja transformado e receba o dom do Espírito Santo, e seja você uma bênção, em nome de Jesus. Amém.